Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo às nossas aulas preparatórias para inglês do CESP. Lembrando que o CESP, entre outros concursos, entre outras provas, as agências reguladoras costumam ser feitas pelo CESP. Então eu fiz um apanhado geral de vários textos e várias provas antigas, obviamente, não dá para fazer as provas futuras, porque as provas futuras não existem ainda. Mas a ideia deste curso, a ideia destes textos é trazer para você o formato CESP, o formato dos textos e principalmente das questões CESP, para você saber como você se concentra, se prepara para fazer a prova do CESP. Então vamos lá um pouquinho da história de como é que são as provas de inglês do CESP. O CESP traz para vocês sempre algumas questões. Bom, primeiro que a prova do CESP é aquela que se você erra uma, geralmente é assim, erra uma, anula uma certa, né? É que nem as escolhas da vida, né? Uma escolha na vida errada anula uma escolha certa. Então o que acontece? Você tem que se preparar de forma estratégica, de forma sagaz, porque o que acontece? Você talvez seja mais interessante você deixar de responder uma questão, porque assim ela não é anulada. Na verdade, o CESP, eu já vi provas do CESP onde eles mudam as regras do jogo, mas via de regra, uma errada anula uma certa, e quando você não responde, né, você fica isento de anulação, ou seja, você nem acerta nem erra, né? Então o que acontece é o seguinte, você tem que realmente ir sempre na boa, ir sempre na questão que você sabe que está certa. Uma parte das questões do CESP, eles vão cobrar ou o seu conhecimento de vocabulário ou o seu conhecimento de gramática. Então, geralmente 20%, isso pode variar, mas geralmente 20% ou um pouco menos às vezes, das questões que o CESP pede, você vai ter uma cobrança que não tem nada a ver com o texto. O contexto do texto pode até te ajudar, mas via de regra eles fazem perguntas, você vai ver nesse texto aqui, vai ter uma pergunta, onde rapidamente você consegue ver se aquilo está certo ou errado. Sem o contexto também daria para você responder, só que você vai no texto para saber, né, para você ter certeza. Então, uma parte das questões do CESP podem ser rapidamente definidas, mapeadas e localizadas no texto. E nem sempre você precisa saber o texto, o conteúdo do texto para poder responder. Então, o que eu sugiro que você faça sempre? Dê sempre uma olhada nas perguntas antes de você fazer o texto. Você tem o material na mão, você já tem o nosso PDF na mão. Eu quero que você primeiro faça o quê? Dê uma olhada nas perguntas para depois você ver se você consegue já matar uma questão. Lembrando que prova de concurso também é rapidez, não só conhecimento de conteúdo. Quem faz prova de concurso, quem elabora as provas de concurso, não está testando somente o seu conhecimento de conteúdo, mas também a sua rapidez para resgatar o conteúdo e responder certo. Em outras palavras, o que os caras querem é saber se você tem raciocínio rápido. Tá claro isso? Então, veja, eu vou começar o texto agora, é um texto que eu peguei para você ter uma ideia da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Pô, professor, mas eu estou fazendo a ANEEL, estou fazendo, né, a ANAC, não interessa qual que é a agência, não interessa qual que é a prova. Os textos, eles vão trazer vocabulário que tem a ver com o tema do órgão que está pedindo o concurso, mas os verbos em inglês que estão lá, eles estão, na verdade, eles podem ser utilizados em vários temas. Um verbo que é utilizado no cinema pode ser utilizado na aviação, pode ser utilizado na parte petrolífera. Então, independentemente da prova que você for fazer, se acostume com o formato CESP. E você tem, dependendo, né, se você está fazendo as nossas aulas aqui para você fazer a ANEEL, você já tem aí disposto, né, já está à disposição um glossário de palavras voltadas para a eletricidade. Se for Anatel, eu vou deixar já existe um glossário, né, vocabulário para a área de telecomunicação e assim por diante. Quer dizer, o formato do texto é esse. E você vai estar também sendo agraciado, eu vou estar dando para você os textos, as palavras, o vocabulário que você vai usar na sua prova, tá claro? Vamos lá então, deixa eu botar meus óculos aqui, porque eu sou meio cegueta, nós estamos aqui, vamos lá então. Já deu 4 minutos, vamos lá então, prova do CESP, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, eu quero que você primeiro veja as perguntas e depois vá para o texto. Aqui eu estou fazendo a tradução do texto, estou aqui fazendo a tradução do texto, deixa eu só já ajeitar aqui a cor, tá? A cor, muito bem,
né? Para você já ter isso daqui. Então, vamos lá, então. Voltando aqui, então, texto número 1, o texto número 1, CESP, e aí você vai ter o quê? Você vai ter o primeiro texto, chama olive. Então, olha só, texto número 1, olive, que quer dizer azeitona, né, oliva. Mas o que seria isso? Vamos lá, então. Olha só, eu já vou traduzir rapidamente o primeiro texto e eu sugiro sempre, deixa eu voltar aqui de novo, eu sugiro que para você ter uma eficiência maior, sempre leia o texto e tente traduzir o texto antes de fazer as aulas. Ah, professor, mas eu uso o Google Translator para... Veja bem, por mais que a gente peça para as pessoas não usarem tradutores eletrônicos, as pessoas usam, não tem jeito. Só que se você usar o Google Translator, faça o seguinte, pelo menos utilize os tradutores eletrônicos somente para traduzir palavras ou uma ou duas palavras juntas. Não peça para traduzir, não selecione um trecho inteiro, um parágrafo inteiro, porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar emburrecendo o seu cérebro, porque ele vai traduzir, mesmo que seja uma tradução porca, né? Eu sempre falo brincando que é uma tradução palmeirense, uma tradução porca, né? Traduza só as palavras, não faça ele traduzir trechos inteiros, porque você vai acabar empreguiçando, de fazer ele virar preguiçoso o seu cérebro. Vamos lá, então? Já fazendo a primeira frase aqui, vamos lá, então. In 2011, espera um pouquinho só. Deixa eu só, espera aí que agora preciso só. Aqui, azul, vamos lá. In 2011, the first feature film shot entirely on a smartphone was screened at the West Hill Cinema in Los Angeles. Olive, by director Human Khalili, was filmed solely on a Nokia N8 and thanks to its cinema run, qualifies for Academy Award consideration. Olive is a reminder that the traditional days of filmmaking are now behind us. Então, né, então, como é da Ancine, você vai perceber que fala sobre cinema, mas não importa, tá? Em 2001, o primeiro filme, esse feature você pode traduzir, não precisa nem traduzir. O primeiro filme, né, o filme capturado, né, a primeira filmado, então olha só, esse shot seria de disparar, mas seria o primeiro filme capturado e filmado completamente em um smartphone, foi screen, só screen é tela. Então foi colocado na tela, foi disponibilizado em um cinema de West Hill em Los Angeles. Então o primeiro filme que foi feito somente com um smartphone foi colocado no cinema de West Hill em Los Angeles. Olive é o nome do filme, tanto é que ele está em negrito, pelo diretor Human Khalili, foi filmado unicamente, né? Lembra de solo, de solamente, né? De somente, num smartphone Nokia N8 e graças a é a mesma coisa que devido a, due to, devido a é due to, outra expressão que quer dizer devido a, é owing to, que tem uma outra expressão que é o famoso because of, devido a, tudo isso quer dizer a mesma coisa. Então, Olive, feito pelo diretor Human Khalili, foi filmado unicamente com Nokia N8 e graças à sua corrida para o cinema. Esse corrida para o cinema traduz como a busca pelo cinema, né? Ou seja, este filme, as pessoas sabendo, é o que eu entendo aqui, sabendo que foi filmado com um smartphone, fez com que as pessoas corressem para o cinema. Ou seja, esse cinema run seria a corrida ao cinema, a busca ao cinema. Quer dizer, todo mundo estava indo lá assistir. Já caiu numa outra prova do Banco Central, um trecho, aliás, no meu curso do Banco Central, eu coloquei um texto que eu realmente peguei de uma fonte, falava The Bank Run, que era a corrida aos bancos de todo mundo querendo retirar o dinheiro. Então esse run é corrida, busca, procura. Então, olha só, em 2011, o primeiro filme totalmente filmado em um smartphone foi colocado nas telas de um cinema de West Hill, em Los Angeles, ponto. Olive, pelo diretor Human Khalili, foi filmado unicamente, somente com um Nokia N8 e graças à sua corrida ao cinema, né, as pessoas foram ao cinema, ele se qualifica para as considerações, né, ele foi nomeado para o award, o prêmio da academia. Quer dizer, ele foi indicado. Olive é um reminder. Veja bem, to remind é o verbo lembrar. Lembrar no sentido assim, fazer lembrar. Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim, olha, eu vou dar uma festa. Escuta, eu vou dar uma festa no sábado agora, vai um pessoal lá em casa, só que eu estou com a cabeça meio avoada. Então, me lembra
de ligar para fulano de tal. Senão eu vou esquecer. Me lembra. Então seria alguma coisa que traz a lembrança. Eu vou falar remind me. Não aquele remember que você está acostumado. Remember é, olha, eu me lembrei de fazer tal coisa, né? Então, eu me lembrei, tá? I remember. I remember. Tá? E então, I remember to brush my teeth every night. Brush my teeth every day, vai, every day. Eu me lembro de escovar os dentes todos os dias. Agora, o seu filho de 10 anos de idade não quer escovar dentes. Então, você tem que, you must remind him. Você tem que lembrar ele. Lembrar ele ficou horrível em português, mas você tem que lembrá-lo, quer dizer, trazer a lembrança do seu filho para ele escovar dente. Então, remind seria alguma coisa que traz lembrança. Então, Olive é uma lembrança de que os dias tradicionais de filmmaking, de feitura de filme, quer dizer, de se fazer filme, estão agora atrás de nós, ou seja, ficaram para trás. Então, Olive é uma coisa que nos lembra de que o modo de se fazer filme ficou para trás, porque nunca ninguém tinha feito com um smartphone. The film industry today is in constant state of change, with a wealth of new opportunities available for those with their fingers on the pulse. Thanks to rapidly evolving digital technology, filmmaking and distribution is undergoing a major revolution. Avenues such as YouTube, web series, and smartphone applications are all viable and often lucrative methods of getting work into the public eye. Vamos lá então, como é que está aqui? Vamos apagar isso. Eu achei bem interessante esse filme, olha só, esse vídeo. A indústria de filme de hoje em dia, quer dizer, a indústria de cinema hoje, certo? Está em um constante estado de mudança. Olha só, wealth quer dizer riqueza, essa palavra vai ser importante na hora da resposta de uma das perguntas. Da riqueza de novas oportunidades disponíveis para aqueles com seus dedos no pulso. Seus dedos no pulso quer dizer, a indústria de filme hoje em dia está em uma constante mudança, com uma riqueza de novas oportunidades disponíveis para aqueles com sangue nos olhos, ou seja, que estão com os dedos no gatilho, que estão prontos para trabalhar. Repara que ele colocou aqui, graças a aqui também, olha só, quer ver? Eu vou botar em amarelo aqui, ó. Ele botou aqui, graças a, perfeito? E agora, graças a de novo, tá? De novo, tudo a ver com devido a. Graças a rapidly evolving digital technology, graças à rapidamente evolução da tecnologia digital, ou seja, graças à tecnologia digital que está evoluindo rapidamente, fazer filme e distribuir, fazer e distribuir filme está undergoing. To undergo quer dizer passar por, atravessar uma grande revolução. Olha só que interessante, avenidas tais como YouTube, séries, quer dizer, essa avenida seria o quê? Seriam caminhos, né? Caminhos tais como YouTube, séries da internet e aplicativos de smartphones são todos métodos viáveis e frequentemente, often é a mesma coisa que frequently, lucrativos. Então, olha só, de fazer o trabalho para dentro, para levar o trabalho para dentro dos olhos do público. Então eu vou traduzir de novo aqui para você não se perder, minha amiga e meu amigo. Então ficou como aqui, olha só. Avenidas, caminhos, tais como YouTube, séries da internet e smartphones, aplicativos smartphones, são todos viáveis e geralmente lucrativos métodos de se conseguir ter o trabalho dentro dos olhos do público. Perfeito isso? Muito legal, repara que é um texto curto e agora vamos lá. Baseado no texto... lembrando sempre que eu quero que você sempre leia primeiro as perguntas para depois ir ao texto. Aqui nós estamos fazendo a tradução dos textos porque é uma coisa mais lógica dentro, né,
Eu não tô gravando esse filme com um Nokia, nem com outro smartphone, mas na gravação, deixa eu só arrumar aqui, na gravação fica às vezes complicado você ir e voltar a slide. Então, como você tem isso no seu e-book, né, fazer e-book, no seu PDF, você já aproveita e já lê primeiro as perguntas, depois leia o texto, tenta fazer isso e depois você faz o quê? Você assista a aula, tá bom? E sempre assista a aula 2 vezes pelo menos. Vamos lá então. Vamos lá, baseado no texto acima, julgue os seguintes itens, isso, né? The expression thanks to, então a expressão thanks to pode ser substituída por due to sem mudar o significado original da sentença. Isso está certo. Inclusive eu coloquei na hora do texto lá já para adiantar a resposta. Então, a expressão graças a pode ser substituída por due to, devido a, né? Graças à corrida, devido à corrida, sem mudar o significado original da sentença. Perfeito, perfeito. Então, isso está correto. The current film industry has few good opportunities for new filmmaking. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. A atual indústria cinematográfica de filmes tem poucas oportunidades boas ou boas oportunidades. Então, a indústria cinematográfica atual tem poucas oportunidades para novos, né, fazedores de filmes, né, cineastas. Isso está errado, porque ele fala aqui, isso daqui ele fala aqui, olha só, a indústria de filmes hoje em dia está em constante mudança com uma rica riqueza de novas oportunidades. Ele queria saber se você sabia o que era wealth. Wealth quer dizer riqueza, quando você tem riqueza tem muito. Então, é o oposto de few, que é poucos. Então, isso está errado. E eu queria chamar a atenção, porque pode acontecer isso no prova do CESP. Não se esqueça que você tem a palavra few, que nem você viu aí, e marca aí no seu caderno. Few quer dizer poucos ou poucas, e a few quer dizer alguns. Muito cuidado, alguns ou algumas, muito cuidado, porque isso daqui, esse few quer dizer poucos, é uma coisa insuficiente, e esse a few, pega esse a que está aqui e pensa no a de alguns, tá? A few, alguns, tá? Já é um número razoável. Então, esse a few tem uma ideia mais positiva e esse few tem uma ideia negativa, porque tem poucos. Quer dizer, negativo em termos de ter pouco. Então, muito cuidado, tá? Por quê? Porque o CESP pode chegar e falar o seguinte, olha, a expressão no texto a few pode ser substituída pelo few sem mudar a ideia. E não, a few quer dizer alguns, algumas, sempre tem uma ideia de positivo, de uma coisa mais suficiente, e o few tem ideia de poucas. Tá claro isso? Beleza? Beleza. Muito bem. E agora, número 26, Olive foi o primeiro filme já, né, a ser completamente filmado com um smartphone. Certo? Porque ele fala isso aqui, né? Entirely, solely, tá vendo aqui, ó, solely, tá? Então ele está mostrando aqui, usando os advérbios entirely, inteiramente, solely, unicamente, e aí ele queria saber se você sabia que isso quer dizer o quê? Não, e ele fala que, não, pera um pouquinho, ele fala que foi também o primeiro, né? O primeiro, ou seja, como diriam os grandes corintianos, ou seja, foi o primeiro filme que foi completamente, olha só, completamente, unicamente filmado por smartphone. Tá claro isso? Então veja o que acontece, senhores. Repara que tinha 3 perguntinhas só. Uma delas era se thanks to era a mesma coisa que due to, se thanks to era a mesma coisa que due to, e era. Ah, mas eu não teria certeza. Tudo bem, você não teria certeza, mas quer ver, ó, ele fala que é na linha 4. Aí você já vai direto na linha 4 e já dá uma olhada nisso. Então, repara que de 3 perguntas, uma delas você poderia responder sem precisar ler o texto inteiro, porque ele já estava te sinalizando isso, e você não perderia tempo em ter que ler o texto inteiro. Muitos professores pedem para a gente ler o texto inteiro, para você ter uma ideia do que está rolando. Isso faz sentido, só que não numa prova de concurso. Prova de concurso é uma prova de resistência, de sagacidade e de rapidez, tá? É um rally de rapidez, não é um rally de regularidade só não, tá? Então, você primeiro veja as perguntas para depois para ver se você consegue se situar nessa história toda, se você consegue se situar nessa história toda, e aí se você consegue localizar, mapear e localizar o que está lá em cima, você ganha
tempo precioso ou economiza um tempo que você já gastou antes. Está claro isso? Vamos lá? Ah, e outra coisa. Nesse texto aqui, você percebeu que ele usou muita coisa de voz passiva, tá? No seu material, eu não vou explicar a voz passiva aqui de forma muito longa, porque senão iria ficar uma coisa muito chata, tal, né? Mas eu só queria lembrar de uma coisa para vocês. Eu vou dar para vocês uma parte da voz passiva, tem uns exercícios onde você vai ter, você já tem isso já respondido, qualquer dúvida você manda aí um e-mail para nós, tá? Mas lembre-se, cada texto tem lá uma parte gramatical que eu vou chamar a atenção na aula, na videoaula, para você não se perder mais. Então, olha só, nesse texto aqui, então, nós temos o que, então? Essa voz passiva foi o que? Foi, olha a tecnologia, olha só a transição de slides, olha que coisa bacana, hein? Olha, agora eu fiz besteira aqui, né? O que eu fiz aqui? Muito bem, né? Vamos lá, então, voz passiva parte 1, na verdade, essa parte 1 já está junto com a parte 2 também. Vamos lá. Repara que voz passiva, o que é voz passiva, senhores e senhoras? Quando você pergunta para alguém o que é sujeito de uma oração, a primeira coisa que as pessoas falam, sujeito de uma oração é quem faz a ação. Não é. Vamos pensar para nós em inglês que sujeito da oração é quem conjuga o verbo. Na verdade, parece que a definição de voz passiva, de sujeito é daquele que se fala. Para nós aqui em inglês, vamos pensar, por enquanto, é quem conjuga o verbo. Então, se você pega a frase eu como, eu traduzo o texto, olha só, repara uma coisa aqui, ó. Eu traduzo textos. O que é fazer voz passiva? Voz passiva é pegar o quê? É pegar o objeto direto, o objeto, e fazê-lo transformar em sujeito. Então, o que eu fiz? Eu traduzo textos, então como é que ficou? Então, textos são traduzidos por mim. Tá claro? Meu vizinho bebe vinho tinto. Vinho tinto é bebido pelo meu vizinho. Então, repara só. Então, o que é fazer voz passiva? É pegar o objeto e fazê-lo virar o sujeito. E nesta brincadeira, o sujeito não pratica mais ação, mas ele sofre a ação. Então, por isso que você fala que sujeito é quem pratica ação, você acaba quebrando a cara. Então, repara uma coisa. Eu quero que você sempre traduza o verbo to be, você vai perceber aqui, porque se você traduzir o verbo to be, você vai fazer uma tradução correta. E nós vamos traduzir vários aqui para você ver o que eu estou falando. Se você não traduzir o verbo to be, você quebra a cara e você pode fazer, você vai começar a inventar moda e traduzir alguma coisa que é voz passiva, onde o sujeito sofre ação, se você não traduzir o verbo to be, vai parecer que ele está fazendo a ação e aí você pode quebrar a cara. Então, repara uma coisa aqui, ó. Mary washed clothes. Então, a Maria lavou as roupas. As roupas, foram lavadas pela Maria. Repara que eu estou traduzindo na mesma forma e sempre na mesma sequência e sempre traduzindo o verbo to be. Próximo. A empresa pagou os impostos. Os impostos foram pagos por mais O, por mais A pela empresa. Nós podemos resolver aqueles problemas. Aqueles problemas podem ser resolvidos por nós. Olha só, igualzinho. Robert will teach passive voice. Roberto ensinará voz passiva. Sujeito da oração agora é a voz passiva. Olha só, será ensinada pelo Roberto. She should wash the dishes. Ela deveria lavar os pratos. Os pratos deveriam ser lavados por ela. They are repairing the car. Eles ou elas estão consertando o carro. O carro, olha só, está, verbo to be, sendo, verbo to be, verbo ser, com ing, sendo consertado por elas. Por eles, ou por elas. She was dictating some sentences. Ela estava ditando algumas sentenças. Algumas sentenças estavam sendo ditadas por ela. Então, pelo amor de Deus, sempre traduza o verbo to be. Tá claro isso? Sempre traduza. Próximo, olha só, tem mais exemplos aqui, olha só. He would copy the report. Ele copiaria o relatório. O relatório seria, olha só, seria copiado por ele. Igualzinho. I paid the bill. Eu paguei a conta. Eu paguei a conta. A conta foi paga
por mim. Repara que eu não pulei palavras, não pulei, o verbo to be aqui está sendo traduzido, o verbo to be aqui está sendo traduzido. Próxima. They will listen to the tapes. Eles ou elas ouvirão as fitas. Eles vão escutar as fitas. As fitas, olha só, serão ouvidas por eles ou por elas. Some boys killed the lizard. Alguns garotos mataram o lagarto. Que coisa chata, né? O lagarto, olha só, foi morto por alguns rapazes. My secretary can correct the letter. Meu secretário ou minha secretária consegue ou pode corrigir a carta. A carta pode ser corrigida pela minha secretária. He has invested some money. Ele tem investido algum dinheiro. Inclusive, esse ele tem investido algum dinheiro, quer ver, ó? Isso tem na nossa lição 2, deixa eu só me certificar aqui para não ver se eu estou falando besteira. É isso mesmo. Na lição 2 eu vou fazer uma ênfase em cima de present perfect, tá bom? Então não percam a lição 2. Ele tem investido algum dinheiro tem sido investido por ele. Repara que é a mesma sequência. The government has reduced the inflation rate. O governo tem reduzido a taxa de inflação. A taxa de inflação, olha só, tem sido reduzida pelo governo. Investors have bought more buildings. Investidores têm comprado mais prédios. Mais prédios têm sido comprados por investidores. Repara que é a mesma sequência, têm sido comprados. They had fixed the machine. Eles ou elas tinham consertado a máquina. A máquina tinha sido consertada por elas. Então, repara que no nosso PDF tem uma coisa mais nossa senhora, caraca, mais profunda. Dá uma olhada lá, modéstia à parte, está bem explicadinho, você não vai ter problema. Agora vamos fazer alguns exercícios rapidamente aqui para você só saber o que é voz passiva e o que é voz ativa. E por que eu coloquei isso? Olha só, espera um pouquinho, eu sou muito burro, eu estou pulando aqui e não estou trocando a câmera. Olha só. Olha só a tecnologia de troca de slide, olha só. Opa, caiu, hein? Opa. Olha que bacana. Então vamos lá, só para a gente poder fazer o quê? Só para a gente poder focar a nossa atenção. Então vamos ver, as sentenças a seguir estão na voz passiva ou na voz ativa? Modern equipment can be lubricated by our company. Vamos traduzir então? Um moderno equipamento ou equipamento moderno pode ser fabricado por nossa empresa. Então, o equipamento moderno pode ser fabricado na nossa empresa, ele não está fabricando nada, ele está passivo, ele está sofrendo ação, então voz passiva. Moderno equipamento pode ser produzido. Beleza. Letra B. The director will buy new machines. O diretor comprará novas máquinas. Então, ele vai comprar novas máquinas, ele está fazendo a ação. Quem pratica a ação, então, é voz ativa. Perfeito? The Monetary Policy Committee reduced interest rates yesterday. O Comitê de Política Monetária reduziu as taxas de juro, ontem. Então, o Comitê de Política Monetária reduziu as taxas de juro ontem. Então, ele fez a ação, então é voz ativa, tá? Porque o comitê que fez a ação, ele não sofreu a ação. Letra D. The parcel was sent by the secretary. A encomenda, o pacote foi enviado por mais A pela secretária. Então, o pacote foi enviado pela secretária. Então, o pacote sofreu a ação de ser enviado, voz passiva. Muito bem. Super simples, até eu que sou loiro, eu aprendi isso aqui. Próxima. Taxes should be reduced by the government as soon as possible. Impostos deveriam ser reduzidos pelo governo tão logo quanto possível. Então, impostos deveriam ser reduzidos, os impostos não estão praticando ação, os impostos estão sofrendo ação. Então, é voz passiva, tá claro? Qualquer dúvida, você me procure lá no meu Facebook lá, ou no meu e-mail. Não, e-mail não vai ser complicado. Pergunte para mim no Face, que é mais fácil, que assim eu já respondo para o mundo, tá claro isso? Próximo, vamos lá então. Próximo, para terminar. Repara só isso daqui, olha só. Prices
Prices would be raised by some companies this week. Então, preços, olha só, verbo to be, traduzido, né? Seriam aumentados por algumas empresas essa semana. Então, os preços seriam aumentados. Quando você fala que eles seriam aumentados, ele está sofrendo a ação, voz passiva. Perfeito? The trainee will be interviewed after a meeting. O trainee, será entrevistado após a reunião. Bom, ele será entrevistado, ele vai sofrer a ação de ser entrevistado, então é voz passiva. Letra H. My boss bought many more stocks last week and lost lots of money. Meu chefe comprou muito mais ações na semana passada e perdeu muito dinheiro. Esse lots of quer dizer a mesma coisa que much. É a mesma coisa que a lot of, é a mesma coisa. A lot of, que é um F, tá? Letra aí, professor. Caraca. A lot of. Então, o meu chefe comprou muito mais ações na semana passada e perdeu muito dinheiro. Ele comprou, ele fez a ação, ao fazer a ação ele está ativo na situação, então é voz ativa. Letra L de laranja. She uses a computer every day. Ela usa um computador todos os dias. Aqui está fácil, é voz ativa, porque ela que faz a ação de usar um computador. Se fosse voz passiva, seria a computer is used by her every day. Aí seria a voz passiva, olha só. Um computador é utilizado por ela todos os dias. Aí o computador está sendo utilizado, está sofrendo ação. No caso, nesse caso é voz passiva, mas nesta frase original aqui, she uses a computer every day, é voz ativa. J de jumento. Tax returns are analyzed by some clerical workers. Tax returns are analyzed by some clerical workers. Então, esse daqui, por incrível que pareça, quer dizer declaração de imposto de renda. Bota aí, declarações de imposto são analisadas por alguns trabalhadores de escritório. Esse clerical quer dizer de escritório. Não vai pensar que clerical é alguma coisa religiosa. Clerical quer dizer de escritório operacional administrativo. É quem trabalha em escritório e não na linha de produção. Então, as declarações de imposto são analisadas por alguns trabalhadores administrativos, ou seja, elas são analisadas, então elas sofrem ação, voz passiva. The manager is reading an important annual report. O gerente está lendo um importante relatório anual. Ele está lendo, ele está fazendo ação, voz ativa. Se fosse voz passiva, teria que estar escrito um importante relatório anual está sendo lido pelo gerente. Letra L. Such measures must be taken into account by the directors. Algumas, such quer dizer tais medidas devem ser tomadas em conta, ou seja, levadas em conta pelos diretores. Então, tais medidas devem ser levadas em conta. Quer dizer, voz passiva, porque não são as medidas que levam em conta, mas elas estão sendo levadas, estão sofrendo ação. Isso foi uma explicação agora rápida de voz passiva. No seu PDF você tem uma explicação mais completa. No meu livro também tem a explicação mais completa. Então eu a convido a terminar o seu estudo com a voz passiva que está lá. Qualquer coisa eu estou à disposição. Fechou? Lembrando sempre que eu quero que você assista a aula sempre 2 vezes, tá? Não necessariamente no mesmo dia, e sempre leia o texto e sempre traduza o texto antes de escutar a minha explicação, tá claro? Forte abraço e vamos para o segundo texto. O segundo texto, deixa eu ver aqui o segundo texto, qual que é o nome do segundo texto. O segundo texto é sobre Japão e Coreia nas telecomunicações. Forte abraço, tamo junto, valeu!